Então, gente, o segundo exemplo de resolução de equações de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá bom? Vocês vão ver que é o mesmo passo a passo, e sendo aplicado, não tem erro, vai dar certo, tá bom? A conta ela pode parecer um pouco grande, na verdade é um pouco grande, mas aplicando de forma devagar e fazendo bastante exercício para praticar, para treinar, não tem como errar, tá bom? Vocês vão ver que com o tempo faz certo com praticidade e facilidade, ok? Vamos lá. Eu tenho a seguinte equação, 2x² mais 7x mais 5 é igual a 0. A primeira coisa que eu vou fazer para resolver a equação, eu vou identificar os valores do coeficiente. Quem tem dificuldade de identificar o valor de coeficiente, identificar se a equação é completa ou incompleta, ou qualquer coisa de fundamento de equação do segundo grau, sugiro que volte lá nos vídeos que eu já passei para vocês. Tem muito vídeo, muito conteúdo já focado nesse tipo de material aqui. Então vai lá, assiste o vídeo e depois volta para cá, ok? Continuando. Esses vídeos eles estão no canal no YouTube que eu fiz só para os alunos do CP. Então tá lá, eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp de vocês, para vocês poderem acompanhar os vídeos que tem lá, tá bom? Continuando, os coeficientes A igual a 2, B igual a 7 e C igual a 5, ok? O que eu vou fazer aqui? O segundo passo. O segundo passo é jogar na fórmula de delta. Calculo o delta primeiro, aí sim eu vou calcular o valor de x, tá bom? De delta, depois o x. Continuando, como é que eu vou fazer? Delta é igual, como eu falei, sempre que você está trabalhando com alguma fórmula, a primeira coisa que você faz, escreve a fórmula. Fica mais fácil de memorizar. Principalmente essa fórmula aqui, que infelizmente é obrigatório decorar ela. Tá bom? Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, qual é o valor de b? 7, né? Então fica 7 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula. Qual é o valor de a? 2. Coloco 2 aqui. Ó. E qual é o valor de c? 5. Coloco 5 aqui. Também que nesse caso aqui nenhum dos números tinha sinal negativo, então o sinal não acompanha o número. Você vai acompanhar o número se ele for negativo. Se não aparecer sinal, deixa do jeito que está. Tá bom? O único menos que aparece é o menos da fórmula. Continuando. 7 ao quadrado é 49. 4 vezes 2 é 8 vezes 5. 40. 49 menos 40 é 9. Então delta é igual a 9. Eu já tenho o valor de delta. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor de delta na minha equação do x. Ó. Quando eu substituir lá, eu consigo calcular os valores de x, tá bom? Continuando, escreva a fórmula para memorizar ela mais fácil. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, tá bom? X é igual, qual é o valor de b? 7, ó. Mas tá vendo que o b é negativo? Então o sinal acompanha, tá vendo? Acompanha o sinal, o 7 vai ficar negativo, eu inverto o sinal do valor de b, negativo. Mais ou menos a raiz de 9, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Quanto é que vale A? 2. Substituo na fórmula. O que eu vou fazer agora? Eu v'ou calcular, atribuir valores positivos para a raiz e atribuir os valores negativos para a raiz. Daí eu vou ter duas soluções diferentes. Tá bom? X', que é a minha primeira solução, eu vou atribuir os valores positivos. Menos 7, aqui eu não mudo, do jeito que está. Se eu vou atribuir o valor positivo, eu vou desconsiderar negativo. Fica só o positivo. Só o positivo aqui embaixo. Mas, quanto é a raiz de 9? 3. 2 vezes 2, 4. Tá aqui. Agora eu vou resolver isso aqui. Menos 7 mais 3 é menos 4, porque eu conservo o sinal do maior e subtraio. Menos 4. O 4, eu repito aqui embaixo. Menos com mais aqui, não aparece, mas é mais. Fica menos, 4 dividido por 4 fica 1. Então a primeira raiz vale menos 1. Qual é o valor da minha segunda raiz? Eu vou atribuir agora os valores negativos da minha raiz. Aí eu vou ter o segundo valor. Meu x, duas linhas, tá bom? Minha segunda solução para a minha equação, tá bom? Continuando, x duas linhas é igual a menos 7, ó. Não mantenho, não vou mexer nessa parte, eu só vou mexer na raiz. Considerar apenas o valor negativo, menos. Quanto é a raiz de 9? 3. Dividido por 2 vezes 2, 4, tá bom? Você viu que aqui só alterou o sinal, ó. Onde era positivo ficou negativo, onde era negativo ficou positivo. É só isso que muda, mas isso é o suficiente para alterar os sinais da minha raiz, ok? Continuando. Menos 7, menos 3 é menos 10. Eu conservo o sinal dos somos-valores, que são sinais iguais. O 4 continua aqui. Menos 10 dividido por 4. Não dá uma divisão exata. Por não dar uma divisão exata, eu vou botar na forma de fração, deixar na forma de fração. Mas eu posso deixar essa fração aqui? Não. Eu tenho que simplificar a minha fração. Simplificando, dividindo aqui por 2, fica menos 5 meios, ou menos 5 sobre 2. Outra coisa importante, quem tem dificuldade com simplificação, sugiro que corra atrás, gente. Vocês têm acesso a uma geração que tem acesso à internet.
Qualquer informação que vocês quiserem está na ponta da mão de vocês. Então vá lá, pesquisa, simplificar a equação. Você vai ter um monte de vídeo no YouTube. Se quiser eu indico para vocês alguns vídeos que eu acho bacana, tratando esse assunto. Só simplificação de fração. Ok? Então esse aqui acaba. Na próxima, como as aulas de vídeo ficaram um pouco longas, nas próximas aulas a gente vai ver os exemplos em que o delta é menor que zero e o delta é igual a zero. A gente só viu exemplos que o delta é maior que zero, ele é positivo, tá bom? Então para a aula já está acabada, eu quero só que vocês foquem na aula e principalmente identificar o coeficiente e estar familiarizados com a equação de Bhaskara, tá bom? Porque vai ser um objeto de estudo muito importante da matemática daqui para frente. Falou, vocês.